Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao Agora é o nosso segundo episódio do excelentíssimo podcast. Nosso podcast aqui para falar sobre direito, gestão, inovação no mundo jurídico, empreendedorismo, carreira. E hoje eu tô aqui muito feliz, que eu tô com um cara muito especial. Por quê? Ele é meu sócio. É um cara totalmente diferenciado. Ele já teve banda de rock, pagode, gosta de jogar futebol, ele gosta de jogar tênis, ele dança, ele canta, ele faz tudo. É o príncipe dos leilões também, tá? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre leilão de imóveis, sobre carreira, para conhecer um pouquinho. Estamos aqui com Paulo Renzo, meu sócio do CGV Advogados. Paulinho, seja muito bem-vindo e fica à vontade para se apresentar. Quem é você? Quantos anos você tem? O que você gosta de fazer? Como começou sua carreira? Fica à vontade que esse tempo é seu. Que emoção, hein? Que emoção. Bom período para você que está nos assistindo, dia, manhã, noite, tarde. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com você nesse seu novo empreendimento. Vou falar um pouquinho de mim, bem breve, que eu sou um pouco tímido. Todo mundo muito que me tímido. conhece sabe que eu não gosto de ficar falando de mim mesmo. Meu nome é Paulo, tenho 34 anos, sou do interior de São Paulo, nascido em Taubaté. Hoje eu moro aqui em São Paulo, gosto bastante, não pretendo mudar, a não ser quando me aposentar para uma cidade bem fria, porque eu também gosto de frio. Sou advogado, trabalho com leilão de imóveis, gosto de jogar tênis, gosto de jogar futebol, toco cavaquinho, violão. E é isso aí. E é o papai do ano também, tá? Exatamente. Sou casado, amo com força. Uma com força, Gabi. E qual que é o nome da menininha? Carolina. Carolina é uma menina bem difícil de esquecer. Tá muito emocionado. Mas, Paulo, você falou um pouquinho, quero saber mais um pouco da sua história. Conta para o pessoal entender que você nem sempre quis ser advogado, ou sempre quis trabalhar com leilão, ou você mirou em outra coisa quando era mais novo? Num primeiro momento eu não queria ser esse homem da justiça, né? De procurar a lei. Doutor advogado. Não. Até hoje a gente não gosta muito do doutor, né? Mas no começo eu queria ser jogador de futebol. Tentei bastante, joguei em alguns times. Depois tentei uma carreira artística. Não deu certo, sabe porque eu não tinha talento. Aí eu escutei um conselho da minha família, meu pai, falando, vai fazer direito lá, então, e comecei a fazer direito. Não gostei, achei meio cansativo, mas depois de voltar de um interjurídico, eu li algum livro de direito civil e falei, olha, não dá para ser interessante. Mas a minha paixão mesmo pelo direito só veio mais tarde, assim, pelo ramo que eu atuo hoje, veio bem mais tarde. Mas então eu comecei a estudar, prestei concurso, né? Passei alguns concursos, virei procurador. Depois que eu entendi que tinha mais espaço para alcançar novos objetivos na vida profissional, né? Abri um escritório, comecei a me desenvolver nessa área de direito imobiliário, leilão de imóveis, que é a área que eu atuo hoje. Gosto bastante, falo bastante sobre isso nas nossas conversas, nos bares que eu vou, o pessoal pergunta, o que acontece aqui, o que acontece ali? Dá para ganhar dinheiro com leilão? Essas coisas assim. Para vocês verem que é um cara que é um pouco diferenciado, o cara começou a gostar de direito quando abriu um livro de direito civil na mão e se interessou por aquilo, que a gente sabe que não é todo mundo que acontece isso. Eu, por exemplo, também não tenho essa... hoje sou feliz advogando, mas principalmente com o nosso escritório, né? A gente tendo essa gestão, tratar com pessoas, fazer uma venda, e uma venda para ajudar realmente o cliente, é isso que me cativa e que eu gosto de estar, e junto com vocês também que a gente tenha esse mesmo sonho para prosperar. E o Paulo trouxe aqui um negócio legal, né? Você falou sobre ganhar dinheiro. A gente vai falar bastante sobre isso aqui. Eu quero que você me traga mais informação também sobre esse mundo dos leilões e tudo mais. Mas essa é a primeira pergunta. Dá para ganhar dinheiro com leilão? E por quê? Por que dá? Como é que é, se a gente for falar até de ROI, né? Do retorno do investimento? O que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Então, respondendo a primeira pergunta, dá para ganhar dinheiro com leilão? Olha, é bem interessante porque por dia no Brasil, eu vi em algum lugar que em torno de 18 mil imóveis vão a leilão por dia no Brasil.
seria impossível que a gente conseguisse analisar tudo isso, né? Ou uma pessoa só analisasse tudo e comprasse tudo, por mais que ela tenha um poder aquisitivo alto. Então, e como que são essas oportunidades? São imóveis que vão a leilão por 40% do valor de mercado, 50%, 30%, já vi 25% do valor de mercado. Então, você consegue comprar um imóvel, que é um bem que o brasileiro gosta, tanto, né, gosta porque tem que morar, mas também gosta porque como uma forma de investimento. E porque é tangível, né? Hoje o brasileiro ele gosta da posse, de ver. Não, tanto que, se você olha, acho que o mercado de ações, o mercado variável, não é minúsculo comparado com as pessoas que investem nos Estados Unidos, né? No Exatamente. mercado de lá, na bolsa, por exemplo. Que é quase 50% da população lá. Aqui, se não me engano, em torno de 10%. Bem pouco. Isso porque está crescendo bastante, mas ainda assim não é o investimento preferido do brasileiro. Mas existem várias possibilidades, vários tipos de oportunidades. Leilão de banco, leilão judicial e justiça trabalhista, justiça federal, que tem as suas nuances e suas diferenças, se adequando ao perfil de quem quer investir. E também quem quer morar, tem bastante imóvel para comprar, dá para comprar, faz sentido também. Você falou até das oportunidades que a gente tem de imóveis indo a leilão. Eu acho que o mercado imobiliário hoje, né, brasileiro, ele pega uma parcela ali de 8% do PIB, né? Aí é uma informação minha para o nosso especialista aqui de imobiliário. E é impressionante, porque é isso. Quando a gente que trabalha com isso e vai falar com outras pessoas e tudo mais, você vê a galera tendo interesse, né? Leilão, tal, oportunidade, imóvel. Você vê que todo mundo gosta. É uma cultura que está aqui enraizada. E aí, você não me respondeu, eu vou segurar também essa parte do ganhar dinheiro. Você não me respondeu, mas já a gente volta nisso. Por que será que essas pessoas aqui no Brasil, tem muita gente que ainda tem um pouco de preconceito com relação a leilão? O que você acha? Você acha que é desconhecimento? Você acha que acreditam, talvez, em fofocaiada que tem por aí? Alguma coisa nesse sentido? Não é sem motivo. Realmente, o leilão ele é interessante. Se ele for feito da forma correta, ele pode ser bem lucrativo. Realmente, ele é bem lucrativo. Mas, se você não seguir o passo a passo adequado, se você cair numa pegadinha, porque isso acontece, às vezes, quando eu tenho o hábito de, todo dia, ler as decisões dos tribunais, como eles estão decidindo a respeito de leilão. E a gente vê que tem um outro ponto que o arrematante, né, a pessoa que participou do leilão, me parece que ela está sem assessoria. Então, cometeu um erro que um especialista teria visto. Então, tem um problema nesse sentido. Esses mitos que existem. A minha tia comprou um imóvel e não conseguiu até hoje entrar. Está 10 anos na justiça porque tem algum problema jurídico. Realmente, isso pode acontecer. É exatamente por isso que existem os advogados especialistas em leilão que acompanham e analisam o processo para evitar que esses erros aconteçam. E, assim, às vezes, o interessante também, às vezes o erro vem do próprio judiciário, ou, né, do leiloeiro, essas coisas. Então, o especialista, ele vai lá, né, não ensina, mas ele ajuda, presta uma informação, talvez dá um toque, olha, isso aqui aconteceu. Então, é por isso que precisa ter cuidado. Mas que é lucrativo, isso daí é sabido por todo mundo. Não, perfeito. E aqui eu acho que quem acompanha o excelentíssimo podcast, tem gente no começo de carreira, tem pessoas que já estão na carreira há certo tempo e tudo mais. Mas para quem está começando, né, na carreira jurídica, eu fiz um story da nossa vaga, né, para quem quer trabalhar com você, que a gente está contratando para a área de leilões. Um amigo meu, advogado, que foi meu bicho na faculdade, falou, cara, era o estágio que eu procurava na época de faculdade. Então, para vocês entenderem, é normal que o juiz cometa um erro nisso, né? É super normal, porque é muito específico. É uma coisa muito específica que você tem que tomar muito cuidado. E um juiz, como aqui no Brasil, a gente vai numa vara civil, por exemplo, que vai um imóvel a leilão, né? Foi a leilão, a pessoa ficou devendo, vai para lá. Então, esse imóvel vai para o leilão, só que o cara, na mesma vara, está julgando um caso de consumidor, está julgando um caso de... Vários temas, né? E se for vara única ainda, né? É criminal, é não sei o quê. Nossa. Então, por isso que acontece muito erro, né? A gente vê bastante. Exatamente. E eu estudo especificamente isso.
estou sempre me atualizando, vendo tudo que acontece em todos os cenários, mas o juiz, né, ou a pessoa que está fazendo esse fluxo, né, processual para ele, nem sempre tem o hábito de só estudar isso, né? Não conhece todas as circunstâncias dos casos. Então, é por isso que a gente também tem que ter essa atuação ativa. E um ponto, né, não sei se eu já comentei isso aqui, mas 75%, 80% dos nossos clientes são advogados. Então, até quando eu estou conversando com o pessoal que está interessado na vaga, fala, a gente costuma ser advogado de advogado. Acontece bastante no meu Instagram ou no WhatsApp mesmo, o pessoal me chama, vamos conversar, bater um papo sobre como que você me ajudaria numa arrematação, para prestar uma consultoria mesmo para advogado. O legal também, porque né, do advogado como um cliente. E por que isso acontece? Porque ele está acompanhando o processo, ele viu já acontecer. Então, ele viu que com o cliente dele aconteceu. Tinha uma casa que valia 1 milhão, foi arrematada por 450 mil, 500 mil. Ele viu, sentiu na pele, né? Então, por isso que ele fica mais interessado. Agora, você vê que mexe com valores expressivos, né? Então, também tem uma parte, né, de entender um pouco de investimento, né, de entender um pouco de matemática financeira, entender um pouco sobre... Não só sobre, né, a técnica jurídica, que é bom, mas tem toda... O leilão, né, o leilão de imóveis em si, ele é multidisciplinar, então você tem que entender de um pouquinho de cada coisa. Então, o advogado que só trabalha, por exemplo, com processo civil, que tem uma grande parte, né, do conhecimento de processo civil empregado nos leilões de imóveis, né, ou para entender, mas não só isso é suficiente para ele conseguir prestar uma assessoria. Então, por isso que quando você tem essa vontade de comprar o imóvel em leilão, a ideia, né, talvez o meu conselho é que procure um advogado que trabalhe com isso, porque ele vai te ajudar e vai te dar o caminho das pedras. Não, perfeito. Até isso do investimento é muito legal, porque a pessoa... Hoje um cliente até me perguntou, mas Lucas, eu, né, faço essa parte comercial, o Renzo, que é o cara que conhece no nosso escritório. Lucas, esse valor que eu vou pagar, já inclui tudo que está ali no edital... Tudo certinho, taxa dos emolumentos de cartório, ITBI, já está tudo ali? E na verdade não, né? A gente tem que parar para olhar, e se a pessoa não se atenta a isso, é um investimento que não vai valer a pena, né? Aí você arremata viu que tinha um desconto de um imóvel ali, sei lá, 40%. Pô, legal, 40% super interessante. Mas esquece de olhar para as outras coisas que você tem que já calcular para ver se aquilo vai fazer sentido. E até por isso que o Paulo falou de matemática financeira, né? Assim, não só isso, mas você entender um pouquinho mais do mercado, entender de avaliação do imóvel, entender que você vai ter os outros custos, porque assim você consegue fazer um investimento que é realmente rentável. Isso mesmo, tem que fazer essa viabilidade financeira, entender quais são os custos que compõem o preço que você vai pagar, para que no final seja rentável a operação. Não vale de nada, porque tem muita coisa que você tem que analisar para que não ocorra nenhum problema, como a gente comentou há pouco. Mas... até me perdi do que eu estava falando, mas eu sei que tem muita coisa que você tem que analisar dentro do leilão para não ter nenhum problema. Então, e essa viabilidade financeira que eu falei, tem muitas coisas que estão no edital, no leilão, você consegue ter noção do que quanto vai pegar, mas tem coisas que não, você tem que buscar fora. Não, perfeito. E até, Renzo, você... falando sobre essas oportunidades, me fala pra gente aqui qual foi o leilão que você participou, que você falou, cacetada. E esse aqui foi muito legal porque a pessoa teve um baita rendimento. Não significa que a pessoa precisou vender, né, logo depois. Porque tem gente que vai ter um baita desconto, vai ficar com o imóvel e vai utilizar para morar, para férias, enfim. Qual foi o caso mais legal, assim, com relação a desconto que você viu que você falou, pô, esse aí se deu bem, a gente fez uma assessoria legal e foi uma bela oportunidade. Então, até porque quando você compra um imóvel... você tem até que tirar isso da cabeça. Não é comprar um imóvel, você está comprando um ativo imobiliário. E você tem várias operações que você pode fazer com esse ativo imobiliário. Você pode comprar e vender, né, e se for bem feito, você vai ter uma rentabilidade muito boa. Você pode fazer uma locação de curto período, né, usando até as plataformas
digitais, você pode fazer uma permuta, né, dar esse imóvel em troca de outro e utilizando não o valor que você pagou no leilão, mas sim o valor dele de mercado. Pode conseguir um empréstimo dando esse imóvel como garantia. Então, tem várias possibilidades com o ativo imobiliário. Talvez o último foi interessante, né, pelos valores que envolveram, né, no leilão. Era uma propriedade de 26 milhões, mais ou menos, que ela foi rematada por 16 milhões, né, e alguns quebrados. Vamos pensar que o investidor, né, o cliente tenha vendido esse imóvel e até um outro ponto interessante, né, que é um dos mitos, né? Não, mas e se a pessoa não sair do imóvel, você nunca conseguir entrar no imóvel, demora muito? Esse daí, especificamente, a gente acha que em 3 meses o investidor já estava com a chave na mão. Então, em 3 meses ele já poderia fazer alguma operação dessas que eu comentei. Então, essa foi legal por isso. Eu sei que é um valor também significativo esse do investimento, que foi o lance que ele pagou, mas se ele fizesse uma operação nos próximos meses, olha o quanto que ele... né, de rentabilidade, acho que teria, dá 60, né? Se for contar sem contar, né, a ITBI, as outras coisas, mas contando o valor de avaliação com desconto, dá 60, acho que 60 e pouquinhos por cento, né? Por aí. Agora eu não me recordo de cabeça, mas essa foi uma arrematação legal que a gente comenta. Um case de sucesso, mas a gente tem outros, né, que com desconto de 60% em relação ao mercado, né? Ou seja, pagou 40% do valor do imóvel. O que é até interessante, porque às vezes, se eu for te mostrar, né, o que a gente fez no edital e no processo, a avaliação era uma, mas quando a gente viu o valor de mercado, era outra, né? Nas nossas pesquisas que a gente tem que fazer para saber se realmente o que está no edital está fazendo sentido ou não. E até para explicar isso, né? Porque quem que faz essa avaliação, sobretudo no processo, no leilão judicial e bastante na Justiça do Trabalho, é o oficial de justiça, né? É um analista, agora tem um nome específico, mas é o oficial de justiça. Ele que vai ao imóvel, ele vai cumprir, né, o ato de penhorar o imóvel, que é vincular aquele imóvel ao pagamento de uma dívida. E ele já faz a análise. E não necessariamente ele tem conhecimentos imobiliários. Não só não tem conhecimentos imobiliários de uma forma geral, também como não conhece a região, né? E isso a gente sabe que um corretor de imóveis, ele precisa ter conhecimento sobre o mercado imobiliário, mas também ele precisa conhecer a região. Então, por essa falta, né, de conhecimento, pode surgir uma oportunidade. O imóvel já vai subavaliado no leilão. Então, isso pode acontecer, porque não é uma pessoa que seria mais adequada para fazer essa avaliação. Não tem um Cresce, né? Não é alguém que tem essa especialidade. E nessa parte que você falou, eu vou fazer um pouco aqui do papel de um cliente, porque são dúvidas mesmo. É um mercado que pouca gente conhece. Eu vou te perguntar algumas coisas assim, mas Paulo, e se o imóvel estiver ocupado? Mas Paulo, que a gente sabe que você ouve com muita frequência. Mas uma coisa que é legal da gente falar aqui, que a gente passou por isso, e eu fiquei pensando também sobre isso. A gente teve um possível cliente que era israelense de outro país, e ele, quando a gente mostrou números para ele, falando, é assim, o imóvel é assado, a gente consegue ter isso aqui de lucro e tal, quais são os custos, tem que, né, o cara ia anotando tudo. Ele falou, caramba, mas é muito boa a oportunidade, né? E por que não é todo brasileiro? Por que as pessoas não fazem isso? O que você acha? Por que as pessoas não investem mais em leilão de imóveis aqui no Brasil? Primeiro tem os mitos, né, sobre leilão de imóveis. E hoje é o legal que tem muita gente comentando sobre o assunto e já vendo que realmente não é dessa forma. Se for bem feito, não tem problema. O outro ponto que me parece ser um motivo é que essa desconfiança com o Poder Judiciário, né, por mais que esteja na lei, essa decisão depende de uma interpretação do juiz, né? Então, gera um pouco de desconfiança. Por isso que e ele, por ser israelense, não sabe qual era o cenário aqui no Brasil. Mas isso me impediria, né? Tanto é que não me impediu até hoje de participar. Como a gente faz para contornar isso? Saber como o tribunal pensa, saber como o juiz pensa. Quando a gente faz análise de um edital e dos documentos que tem relação com o imóvel,
Se você perceber que tem algum ponto que seja divergente, né, nas decisões, a gente vai e descobre qual que é o pensamento do juiz, como que ele decidiu. Se ele já decidiu assim em algum outro processo, ele não pode agora decidir de uma forma contrária a esse mesmo ponto. Então, aí já dá uma tranquilidade para a gente caminhar nesse sentido. Eu tenho algumas arrematações que eu fiz sem concorrência, porque eu sabia que tinha uma tese do tribunal que era dessa forma. Nessa daí, por exemplo, foi imóvel pessoal, né, que eu também, além de prestar essa assessoria jurídica, eu também sou investidor. Então, foi imóvel pessoal. Então, eu sabia que tinha esse ponto, falei, vou bancar. É uma tese que é consolidada, faz sentido. Fui só eu arrematei, o imóvel já está até registrado na matrícula, não teve nenhum problema. Então, é isso. Talvez essa desconfiança com o Poder Judiciário, e é um ponto também que eu acho que vale a pena a gente tocar, o que é o arrematante, né, para o processo? Tanto leilão judicial como leilão extrajudicial. Ele é um resolvedor do problema, porque tem uma dívida que precisa ser paga e ela não foi. Daí, nas pesquisas, alguém encontrou um imóvel para pagar aquela dívida, né? Fazer, às vezes, né, do valor do dinheiro, né? Ou se for um leilão extrajudicial, né? Aquele leilão geralmente feito por bancos. Esse imóvel estava garantindo um empréstimo, serviu de garantia, né? Um empréstimo ou um financiamento imobiliário. Então, esse imóvel precisa ser alienado para que o banco consiga, né, se ressarcir dos seus prejuízos. Então, o arrematante vem para resolver um problema. E é isso que precisa ser entendido, né, pelas partes que compõem, né, a sociedade e que fazem parte do processo judicial também, né, que decidem. Então. E nisso, a gente vê que tem... Você falou sobre os mitos que tem sobre o mundo dos leilões. Um dos mitos é esse, né? Que as pessoas... Eu já ouvi as pessoas falarem, mas o imóvel foi para leilão porque está acabado. As pessoas não entendem, né? Que é em razão de uma dívida, é em razão de uma obrigação dentro de um processo judicial ou uma questão de financiamento, né? Uma alienação fiduciária, que aí o imóvel vai para lá. E as pessoas ficam com isso na cabeça. O imóvel está quebrado. Fala para as pessoas qual que é a sua visão sobre isso, até com relação o estado, né, do imóvel. Como que normalmente é? Então, eu faço parte de alguns grupos de arrematantes, também faço parte de algumas comissões que envolvem direito imobiliário e, mais especificamente, algumas comissões sobre leilão de imóveis mesmo. E nesses grupos tem os arrematantes profissionais que já arremataram centenas, dezenas de imóveis. E essa destruição do imóvel acontece, sim, você vê um outro caso, mas é muito difícil. Não é a regra. Aliás, é bem a exceção. Eu diria que 5% das vezes, ou até menos, isso acontece. E se acontecer, tem saída. Você consegue acionar a pessoa que causou o dano na justiça e também tem outro ponto. Esse dano, geralmente, ele não é tão intenso a ponto de tirar a rentabilidade do imóvel, né, de tornar um investimento ruim, né, porque essa é a natureza do próprio imóvel, né, então não é uma coisa que me incomoda. Quando você está com um cliente e fala assim, mas você não vai ir ao local do imóvel? Não necessariamente eu consigo fazer essa análise por outros meios, pela avaliação do processo, Google Maps, né, tem algumas formas, mas... isso acontece, mas é bem pouco dos danos. Você fez duas perguntas. Primeiro foi essa? Ou teve uma? Foi essa? Fiz, né, mais, né, nesse sentido. Até falando que também... Por isso que é muito importante quando você vai fazer uma arrematação, você deixar um dinheiro que você, com base no metro quadrado, até deixar um caixa ali, sabendo que é possível que você necessite fazer uma reforma. E muitas das vezes, né, é o que eles falam sobre... Fala um pouquinho até sobre isso. Que você sempre comenta, né, fala do house flipping, né? O que é o house flipping e como que a gente dá para fazer isso com um leilão de imóveis? O house flipping, que é um método muito empregado em outros países, no
no Brasil ele vem sendo mais conhecido. Tem gente que vem falando sobre isso e falando coisas legais sobre o house flipping, que é mais ou menos. Usa como exemplo quem que você sempre fala que faz dos programas americanos, quem que faz isso? Os Irmãos à Obra, né? Eles... Karen Mina, Irmãos à Obra, né? Que eles pegam um imóvel um pouco mais antigo, mas numa região boa, um imóvel com uma estrutura boa, reformam e vendem ele por um valor maior. Se a gente encaixar com leilão, você compra um imóvel, vamos falar um desconto razoável e que tem bastante chance de acontecer, com 40% de desconto, 38%, 40%. Então, se você vende esse imóvel, você já vai fazer um lucro interessante. Agora, se você pega 10% do valor desse imóvel, ou um pouco menos, e faz uma reforma, você consegue ainda... Você já ganhou na compra, agora você também ganha com a reforma. Então, seu lucro aumenta. O house flipping é isso, é pegar um imóvel mais antigo, fazer uma reforma que seja atrativa, né, de acordo com o mercado da região, para você conseguir rentabilizar com esse imóvel. Não é uma... E esse é o ponto, talvez, que diferencia de uma reforma comum. Porque quando você vai fazer a reforma, você sabe, né? Você vai fazer a reforma do jeito que você quer. Pelo menos você pretende isso no primeiro momento, né? Mas essa reforma seria para se adequar ao seu gosto. O house flip não. O house flipping pensa no gosto que o mercado está pedindo. O que vai encantar o cliente. Às vezes, colocar um rodapé. O custo não é alto, mas é interessante, chama atenção, torna a propriedade mais atrativa. Sim, você dá um tapa no imóvel de acordo com o que o mercado está pedindo, um rodapé, pinta e coloca um negócio atraente, já, sei lá, tira aquela sanca de gesso que já não se usa mais, não sei. Sim. E aí uma reforma que você gastou, sei lá, pouquinho, 20 mil reais, valorizou o imóvel em 80, por exemplo. Então, você já viu Irmãos à Obra? Uhum. No final, quando aparece aquela casa toda bonita, não dá uma emoção, né? É isso que é a ideia, né? Apresentar essa emoção pro comprador, né? Então, nossa, olha como ficou a casa. Então, ele vai entrar, vai ficar emocionado. Então, essa que é a ideia. Lógico, mas legal. A gente... eu adoro ouvir você falar sobre essas coisas, sobre esse mundo leilões. Então, tenho bastante coisa para te perguntar ainda. Como que você localiza esses imóveis? Onde você acha? Você está falando do Pra caça ao arrematar, tesouro? para arrematar. Então eu faço que nem o Jack Sparrow. Eu entro no site dos leiloeiros e vou pesquisando leiloeiro por leiloeiro. Hoje eu tenho em torno de uns 150 leiloeiros cadastrados aqui em São Paulo. Tem mais do que isso, mas eu cadastrei 150 porque são os que eu mais gosto. Tem site de leiloeiro que é muito legal, que você já entra, você já consegue visualizar. Tem leiloeiro que o site é um pouquinho mais... A usabilidade dele não é tão boa, né? Deve ter algum termo técnico para descrever isso, mas eu também não quero ofender ninguém. Mas é assim, você entra no site e você não consegue ver o que é bom por um outro lado, né? Porque você precisa ter mais energia para pesquisar aquele imóvel e já ter um pouco mais de experiência para saber onde olhar. Não é tão fácil de enxergar. Então, a gente, né? Eu não vou falar que eu que faço, né? Porque a equipe toda faz isso. Entra no site dos leiloeiros, vai caçando imóveis de São Paulo, dos leiloeiros de São Paulo, dos leiloeiros de outros estados, para a gente encontrar um imóvel que não tem tanta concorrência, até porque há hoje em dia uma concorrência, então você tem que pensar em formas de não atrapalhar o investimento, né, dos seus clientes pela concorrência. Então é isso que a gente faz, a gente está sempre desenvolvendo algumas ideias. Legal, e essa questão também do imóvel ocupado, como é que é isso? Se o imóvel está ocupado, deixa para lá, não é legal arrematar? Ou será que vale a pena você participar de algum leilão que esse imóvel está ocupado? Quando o cliente ele procura a gente, ele quer um imóvel desocupado. Se ele nunca ouviu falar de leilão, ele quer o imóvel desocupado. Só que o imóvel desocupado, ele naturalmente também tem mais concorrência. Daí a gente chega apresentando essa nova visão. O imóvel ocupado, ele vale a pena, ele é mais rentável, mas... Até o ocupado hoje em dia tem concorrência, então você não tem muito para onde fugir se quiser comprar imóvel em leilão. Então, o ocupado ele é uma realidade. E o que acontece se o imóvel estiver ocupado? Primeiro ponto, arrematou o imóvel, fez a regularização, a gente tem que comunicar, né, fazer essa comunicação com o ocupante. E
também tem que, né, essa comunicação, ela tem que entender a situação da pessoa, que geralmente não é uma pessoa ruim, é uma pessoa que passou por alguma situação e perdeu o imóvel. E ela não quer te atrapalhar, não quer atrapalhar o seu investimento nem nada. Se você apresentar uma forma de tirá-la dali, de ajudar, talvez com um aluguel, com o carreto, né, um caminhão de mudanças, ela já vai, nesse momento, fazer um acordo e vai sair do imóvel de forma amigável. E tem outro ponto também. Ela sabe que se ela não sair do imóvel, pode vir um oficial de justiça, vir a força policial, e isso vai trazer todo um desconforto para a família. Então, você consegue... Tem formas de você persuadir o ocupante do imóvel. E são duas situações. E essa primeira que você falou pra gente é do leilão judicial, certo? É a situação do imóvel desocupado é uma, agora são outras duas situações que são imóvel de leilão judicial, como a gente faz essa desocupação. Imóvel arrematado, a gente vai apresentar o nosso cliente, né, que é o arrematante, para o juiz. Informa tudo que tem que informar, habilita no processo e pede para entrar no imóvel, que é o mandado de emissão na posse. Se não conseguiu essa negociação, o juiz manda no próprio processo, não precisa entrar com uma ação nova, e o juiz manda que o oficial de justiça vá ao imóvel cumprir essa emissão na posse, que é essa entrada no imóvel. Ele vai lá, comunica a pessoa que ela tem um prazo para sair e geralmente, né, essa pessoa, o ocupante, sai do imóvel. Se não sair, vem a força policial. Aí isso sem necessidade nenhuma de você entrar com uma nova ação judicial, né, para conseguir tirar, certo? Exatamente. E tem o leilão extrajudicial, que é o leilão geralmente feito por bancos. Nesse, você arrematou o imóvel, você vai começar essa comunicação com a pessoa que está ocupando o imóvel. Se ela não sair, aí sim, você tem que entrar com essa ação de emissão na posse. Aí o juiz, né, entrou com a ação. Se o juiz seguir a lei, né, e se a gente, né, o profissional explicar a forma correta, ele tem que liminar, que é uma decisão de urgência, já mandar o oficial de justiça e solicitar que a pessoa desocupe o imóvel em 60 dias. Então, se ele fizer isso, né, se ele seguir a legislação, é isso. Daí, se a pessoa não sair por livre e espontânea vontade, o oficial de justiça volta lá com força policial. Ótimo. E aí também eu vou continuar fazendo algumas perguntas nesse sentido de curiosidades, né, sobre esse mundo. Nessa parte, depois da pergunta da desocupação, desse imóvel ocupado ou não, pagamento. Como que eu tenho que fazer o pagamento do leilão? Eu quero lá, participei e ganhei, né? Na verdade, antes de ganhar, eu posso arrematar um imóvel de forma parcelada? Eu tenho que fazer o pagamento à vista? Eu posso financiar? Como é que é isso? Você pode fazer o pagamento à vista sem problema. Não é uma coisa que eu indique. Eu acho interessante trabalhar ou com a forma parcelada, que é possível. Então, já até respondi essa pergunta. Então, primeiro, pagamento à vista é possível, pagamento parcelado também é possível e financiar também é possível. Como que funciona o pagamento parcelado? Isso de acordo com a legislação comum. Você dá 25% de entrada, faz esse pagamento de 25% do valor do bem, e o restante em até 30 vezes. O juiz pode colocar em menos parcelas, mas você tem essa possibilidade de pagar em até 30 vezes, sem juros, na maioria, né, dos casos. Financiamento também é possível, tem... Aí já no contexto do leilão extrajudicial, leilão dos bancos. Então, tem banco que você consegue dar 5% de entrada e financiar o restante. E isso, aí nesse caso, tem juros. Tem alguns bancos, inclusive a gente conversou isso ontem, né, em um dos nossos grupos de consultoria, que te permitem, né, alguns bancos te permitem pagar uma entrada e parcelar, se não me engano, é até 12 vezes ou 8 vezes também, sem juros e sem correção monetária. Então, que é interessante, para o investidor, quando você fala assim, você consegue dar 25% de entrada, pagar o restante em até 30 vezes sem juros, o olho já brilha, né? Porque, né? E ainda mais se você comparar com
com pagamento à vista, se você paga à vista, você vai estar descapitalizando, você tira o seu dinheiro para outras oportunidades. E até nesse caso que você falou do parcelado, é legal de contar também um imóvel que a gente acabou fazendo isso, né? Conta como é que foi esse arremate e até um problema que surgiu, né, durante esse arremate, que a juíza era uma mulher, né? Ela não tinha entendido a lei em si, porque é o que a gente falou no comecinho, é muito específico. Então, a gente teve que recorrer, demonstrar como é o correto e a gente, felizmente, conseguiu. Mas conta um pouquinho sobre essa questão do processo, né, do problema que pode aparecer e é resolvido, resolvível, né, porque muita gente acha que não vai dar para achar. E também com relação ao investimento, que foi um pagamento parcelado e o que está acontecendo hoje com como que se faz esse pagamento, né, desse valor. Foi interessante porque a gente estava ansioso, era a primeira assessoria em grupo que a gente fazia, né, que era um grupo de investidores. Demorou um tempo até encontrar um imóvel que fosse de acordo com o perfil. A gente participou do imóvel, né, do leilão, e conseguiu arrematar o imóvel. Eu me habilitei no processo, né, eu comuniquei tudo que era necessário e a própria juíza, não foi a outra parte, foi a própria juíza impugnou o leilão, uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu falei, caramba! E assim, eu tinha certeza que não era correto o que ela estava falando. E a gente sabe, né, que é importante, o tempo é um fator importante, né, no investimento, né? E eu tinha duas opções, ou pedia o dinheiro de volta, que é possível, né? Eu falava que eu desistia da arrematação e pedia o dinheiro de volta, ou eu bancaria a minha tese. Como era uma casa, né, não tinha taxa de condomínio, essas coisas, a gente até conversando com os investidores, a gente optou por recorrer na ação. A gente recorreu e o tribunal realmente... Eram 3 teses que a juíza tinha apontado, inclusive até contra... Ela falou que o valor que eu paguei no imóvel era muito baixo, mas foi ela que definiu. Isso que foi interessante. Então, não fui eu que falei, olha, eu quero pagar isso, porque... Ela faz essa definição, ela estipula qual vai ser o valor mínimo no leilão judicial que o licitante, né, que tem interesse em arrematar o imóvel, pode oferecer. E foi isso que aconteceu. Eu ofereci até, acho que R$2.000, R$3.000 a mais para não ter nenhum problema, entendeu? Esse é um homem rico, né? Foi isso que aconteceu. Daí ela proferiu essa decisão, a gente recorreu e conseguiu reverter. Entrei no imóvel, a gente fez uma reforma e hoje a gente vem rentabilizando com o Airbnb, porque é curioso, né, como rende legal, então é por isso que a gente... Não, e explica que foi um pagamento parcelado, né? Foi 25% de entrada, certo? 25%. O imóvel está avaliado hoje entre 550 e 600 mil. A gente arrematou por 278 mil e deu 25% de entrada e pagou o restante em 30 vezes. Sem juros também. Nesse caso tinha correção monetária, que segue o índice do tribunal, mas foi nesse estilo. E a gente optou por ainda não vender e tá rentabilizando dessa forma o imóvel. Teve outra, acho que, não sei se você estava mencionando essa situação engraçada de como era Vou explicar, né? Esse é um canal jurídico, né? Eu posso ser um pouquinho, às vezes, técnico, mas não vou ser tanto. Isso, tá sem gravata já, não precisa ser tão técnico. Era um processo de São Paulo e o imóvel foi arrematado em Bertioga. Para eu conseguir entrar nesse imóvel, fazer essa emissão na posse que eu comentei, teria que o juiz de São Paulo mandar o oficial de justiça de Bertioga cumprir. Daí eu fui no imóvel, vi que estava abandonado o imóvel, não tinha ninguém, falei com os vizinhos, tudo. E eu não aconselho isso para ninguém. Aliás, na assessoria não faz parte, né? Não está incluso no pacote. Não, a gente não faz isso. Até um ou outro cliente vem perguntar, fala que não vale a pena. Mas eu fui e entrei no imóvel. Eu mesmo. Eu consegui pular o muro do imóvel. E ele precisou de ajuda, um pezinho ali, né? Peguei uma escada do vizinho. Sempre tem aquele vizinho que acompanha a rua, né? Que gosta das notícias e tal. A rádio fofoca. Né? E ele me emprestou uma escada, fui lá, pulei no imóvel, eu chamei algumas testemunhas, tal. Isso também não é... Como era meu, né? Então, assim, eu acabei fazendo, mas não é o trâmite correto, entendeu? Então... Mas
fez parte, deu certo. Depois eu comuniquei o juiz, tudo, né? Falei que, né, qual era a situação. Porque realmente a pessoa que era o devedor no processo, para também fugir de um nome técnico, o devedor do processo tinha sumido. Ele sumiu mesmo. Até hoje, nunca ouvi falar dele. E isso vai ao encontro dessa essa afirmação nossa que não necessariamente vai ter uma briga, você vai se dar mal participando de leilão. Talvez 60%, 70%, às vezes eu nem sei quem é a outra parte, nem se manifesta às vezes no leilão. O que acontece na maioria dos processos de execução ou cumprimento de sentença, que a gente sabe o que acontece, a pessoa é citada e tudo mais, já não apresenta defesa, né, uma embargo de execução, nem nada, e vai deixando correr. Então, Exato. a gente vê que muitas das vezes a postura, né, do devedor é essa, deixar arder. Sabe que eu fico pensando assim, às vezes, até nesse contexto, né, de é muito ruim, é muito perigoso arrematar imóveis em leilão. Vamos supor que foi feito tudo correto. Estava com assessoria, ou é uma pessoa que tem experiência, ou é um advogado que sabe do que está fazendo, fez tudo correto. Aí ele arrematou o imóvel, leilão judicial, fez, né, os pedidos que tem que ser feito, o juiz falou, deu uma decisão monstruosa. Ok. Aí ele tem a opção de desistir ou não. Então, eu quero fazer até uma linha assim no tempo, você vê que para dar alguma coisa errada tem que você ser muito sem sorte. Aí, se o juiz fez alguma coisa errada, você vai e recorre. Se também, aí o tribunal vai ter que entender aquilo, né? E em tese você já analisou aquela questão e é um entendimento do tribunal. Aí vai para o tribunal. Se o tribunal ainda entender alguma coisa errada, aí tem uma outra instância, ou um outro grau. O famoso duplo grau de jurisdição. Então tem muita coisa a acontecer. Ou se tem outro ponto também. Às vezes aconteceu alguma coisa no processo e o devedor, o advogado do devedor, tem que ter também um pouco de coragem para pedir aquilo, porque nem todos os pedidos são gratuitos no judiciário. Então, ele vai recorrer, ele tem que pagar para o recurso. Se é uma tese que tem alguma divergência, ele vai ter que bancar aquela tese. E pensa que o devedor ele já está com problemas financeiros. Né? Até teve um caso curioso lá do escritório que uma arrematação, imóvel de alto valor, aparentemente o arrematante que foi o vencedor não estava assessorado. E ele fez a arrematação, teria que pagar o valor, né, do lance em 24 horas. Normalmente, no judicial, extrajudicial, 24 horas para fazer o pagamento? Por edital, 24 horas. E, assim, já aconteceu uma vez ou outra de o cliente não ter habilitado para fazer o pagamento do valor do lance, que era um valor expressivo, e ele não conseguiu pagar de imediato. Aí, conversando com o leiloeiro, a gente conseguiu reverter isso e atrasou umas 2, 3 horas, entendeu? Mas, em tese, sim. Então, esse arrematante que não devia estar assessorado, ganhou o leilão, tinha que fazer o pagamento em 24 horas, e aí ele começou a conversar com a leiloeira. E eu sei disso porque meu cliente foi o segundo, ficou em segundo. Ele começou a conversar com a leiloeira e falou assim, não, eu vou pagar, mas eu preciso de 3 dias para fazer o resgate dos meus investimentos. E não, eu vou pagar. Ele falou, olha, não pode, tem aqui o edital, tá falando 24 horas, você tem que seguir, né? Sou obrigada por lei. Não, vou pagar. Não pagou, passou as 24 horas, aí a leiloeira veio e comunicou o meu cliente. Ele tinha ficado em segundo, né? Até para explicar, uma disputa. Isso. Né? De dar lance, e aí o seu cliente tinha ficado em segundo lugar. E, aliás, ele estava muito interessado no imóvel. Daí ele tinha os recursos disponíveis, foi lá e fez o pagamento. Esse arrematante, né, o primeiro arrematante, não satisfeito, ele entrou com uma ação judicial. E como era um bem de um valor expressivo, só de custas ele pagou, acho que foi 180 mil, para bancar uma tese que estava errada. E aparentemente, até a advogada que assessorou não tinha entendido o que aconteceu, não deu valor, né, para a tese que o edital tem essa força vinculante, né, ele é a lei do leilão, entendeu? Então, foi isso que aconteceu. Então, perdeu um bem, não que ele teria um lucro muito bom com essa arrematação, não só perdeu, né, de gerar valor, né, para o patrimônio dele, como também gastou mais 180 mil para entrar com uma ação sem pé nem cabeça. Se fosse comigo, eu já falaria,
não vale Deixa a pra pena. lá. Nossa, imóvel igual a esse vai toda hora. Assim, igual a esse não especificamente, mas tem vários muito bons também, com excelentes descontos e com características bem legais. E parecidas também, né? Sim, assim, é claro que eu sei do caso que você está falando, então eu sei que não é todo imóvel assim, mas a gente sabe que tem muito de oportunidade por aí, né? Sim, a gente ficou até bem abismado. Eu conversando com um cliente sobre toda a situação, eu falei, nossa, não acredito que ele está fazendo isso, não acredito que... E até eu posso falar, porque agora o processo acabou, né? Esse processo não foi nada, ele até fez um acordo, então ele pagou isso, esse valor que não é pouca coisa, depois ainda pagou o advogado da outra parte. Então, por isso que eu falo, para uma coisa acontecer no leilão e você sair prejudicado, sabendo que tem hipóteses que você pode desistir, se aparecer algum, vamos falar de uma forma simples, algum vício, algum defeito que não estava no edital e ele surgir depois que você rematou, você tem essa possibilidade de desistir, tem algumas possibilidades. Então, para acontecer alguma coisa que seja tão nociva para você e você realmente perder dinheiro, é difícil. Tem que ser uma falta de sorte danada, que a sorte muitas vezes nem é o que a gente fala, ou realmente a pessoa fazer uma bela de uma cagada. Né? Então, assim, falando essa português, claro, uma cagada, porque ela não vai tomar o cuidado necessário de olhar tudo, né? Que eu sei que é o trabalho que você faz, o edital. Você vê o edital, você vai analisar o processo, né? Para ver se tem uma nulidade. Que é a parte mais complicada. Por isso que quando falam assim, dá para arrematar sem assessoria jurídica? Dá. Mas antes, qual que é o seu conhecimento jurídico? Você já tem algum ou não? É a primeira arrematação ou é o primeiro envolvimento jurídico? Se for o primeiro, agora depende de qual que é a sua sujeição ao risco. Você é bem arrojado? Então, dá. É a mesma coisa pegar e investir todo o seu capital numa ação só com potencial de crescimento, assim, não uma ação já, uma blue chip, já uma ação que já tem uma certa segurança. Não, é isso, então pode ser. Mas a pessoa que é um pouco mais lúcida em relação ao investimento, não faz tanto sentido. Vale a pena começar com uma assessoria jurídica para depois, né, se o objetivo for virar um arrematante profissional, ela faça depois de algumas experiências. Que você vai... Assim, é claro que normalmente vai ter muita questão jurídica que você vai ter que parar para analisar e tudo mais, mas tem gente que acaba fazendo e se sente segura com isso. Eu falei essa pergunta para você, né? Dá para ganhar dinheiro com leilão? A gente está falando só sobre isso agora. A gente acabou de falar que são poucos os riscos de você perder, se você for cauteloso, se você souber que você, né, tem que fazer e ganhar dinheiro. Então dá para ganhar dinheiro, Paulo? Dá. Isso daí. Você vê, até dei risada, porque realmente dá. Caiu uma lágrima aqui, assim. E assim, precisa ser milionário para comprar imóvel em leilão? Não. O meu primeiro que eu comprei, eu tinha, eu acho, 15 mil reais, uma coisa. Eu tava, foi uma época ainda, tava mais... Vacas magras. A situação estava mais apertada, mas eu já tinha entendido tudo o que precisava, já estava estudando há muito tempo, e já tinha feito algumas coisas também nessa área, e arrematei com isso. Então, quais são as oportunidades no mercado? Só tem imóvel de 25 milhões? Não. A gente mesmo no escritório tem uma lista lá de imóveis abaixo de 100 mil que a gente envia, né, para os clientes. Então, tem terreno em Peruíbe por 15 mil. Eu vi um ali perto de... Já faz até um tempinho lá. Eu lembro porque eu gosto muito de Campos do Jordão, uma cidade fria que eu gosto. E era perto de Campos do Jordão... tem um nome, São alguma coisa. Santo Antônio do Pinhal? Exatamente. 14 mil um terreno lá. Então é pouca coisa, não é um absurdo que você precisa ter para fazer, né, a sua primeira arrematação e tende a ser um bom investimento. É claro que tem que analisar, então tem que ver. E tem um ponto, o leilão ele mexe muito com a ganância, né? Quando você chega lá no site dos leiloeiros, né, até os melhores, colocam lá 50% de desconto, 60%, até o que eu mandei no grupo ontem, né, dos investidores, 63% de desconto. Caramba, gente, você não consegue nem mais raciocinar direito. Você já se imagina na praia, tomando um coquetel. De shortinhos e chapéu Havana. Jet ski e tal, então, porque realmente mexe com a ganância. Aí é a parte que eu entro e trago um pouco mais de lucidez, explico o que acontece, porque se deixar... Até um exemplo,
Eu tô falando muito, né? Não, pode falar, não. Eu ia até perguntar o que é... Pode falar desse exemplo que você vai soltar. Foi um dia que a gente... Eu tava falando de... Né, que leilão é bom, que mexe... que participar do leilão é muito emocionante também, né? Por isso que tem que saber. Primeiro, faça análise do imóvel de acordo com o mercado. Estipule o seu lance máximo também. E não se deixe levar pela emoção, porque senão realmente você quer ganhar. É porque é um jogo, né? É um jogo para ver quem vai ganhar no final. Então você tem que ter um lance mínimo, tem que ser fiel ao que você estabeleceu. A gente teve um que a gente participou, foi num dia que eram 2, né? Você lembra? Dois clientes, asta pública do trabalho. Então eu estava... E foi um cliente que não queria dar os lances, ele me pediu para operar, né? E eu estava em um imóvel e você estava em outro. E lance atrás de lance, a gente ficou, acho que foram 172 lances, né? Alguma coisa assim. A gente ficou mais de acho que umas 2, 3 horas. 2, 3 horas. Só que era um cliente que falou assim, você vai ganhar. Então, não para. E até é uma história que nem sei se pode muito falar, mas como que esse leilão acabou? O corretor da outra parte entrou em contato com o meu cliente e falou, olha, se você me pagar, eu paro. Aí, falou, que você vê que tem gente ali também que está jogando o jogo de ficar dando um lance, pode se prejudicar se realmente não tiver o dinheiro. Exato. Né? Se você, vai ficar de qualquer jeito para a segunda posição. Isso daí. Quando a gente vai ler as decisões, né, dos tribunais, a gente vê cada coisa, gente. Realmente acontece muito isso. É esse ponto. Ganância, entrou no site do leiloeiro. Não tem como dar errado, a pessoa pensa, né? Aí vai, arremata. Depois que não consegue regularizar o imóvel, não consegue colocar no nome, né? Se for para moradia, ok. Às vezes pode até ser que não tenha muito problema. Mas se for com intuito de investimento, aí vai ter que fazer ou algum esquema, pegar um contrato, fazer um contrato de gaveta aqui, fazer um negócio ali para tentar passar o imóvel. Uhum. Aí você já vê, deixa a operação toda intrincada, não sei se vale muito a pena. Né? Renzo, eu tenho, pra gente ir finalizando, tenho 3 perguntas para você. Essa primeira é, o que você acha da mobilidade em São Paulo, urbana? Você gosta de andar de bicicleta ou de carro? Tô brincando, tá? Não precisa responder essa não. Porque ele anda muito de bicicleta. Tá, elétrica, pessoal? Né? Elétrica, ele é quase um Faria Limer de cruzeiro. E na verdade não é uma pergunta, eu quero que você conte um pouco daquele caso que você sempre fala, que a rentabilidade seria sensacional, mas nos últimos 2 segundos você acabou perdendo o leilão porque deram um lance mais alto. Essa daí, dói, né? Essa situação mexe com o meu sentimento, porque foi um dia que eu estava viajando, né, com a minha esposa e foi uma oportunidade interessante porque era uma caçadora de imóveis de uma grande incorporadora. E ela tinha um contato que era investidor, ele investia em um dos grupos que eu faço essa gestão. Ele apresentou o imóvel, eu fiz uma análise do imóvel, ok, o imóvel estava ótimo, tranquilo. E era assim, era uma casa antiga em São Paulo. Na Vila Mariana, né? Região excelente, que a gente adora, mas não era um imóvel que seria atrativo para a gente. Eu não olharia ele e falaria assim, quero esse imóvel. Mas como eu sabia que tinha um interesse, então a gente foi e fez, era um leilão extrajudicial. E o interesse é porque a incorporadora tinha interesse nesse imóvel, exato, certo? E por compliance, acho que eles nem podem participar do leilão, eu não né? sei o motivo, mas eles não poderiam. Então, essa caça-talentos falou, né, pro participante do grupo que me avisou. Fiz a análise, ok. O imóvel estava ótimo, dava para ser arrematado. Quando a gente vai participar, né, de leilão, a gente acaba ficando um pouquinho ansioso. No dia eu já estava ansioso, né, até por saber de tudo isso, né, e qual seria talvez essa rentabilidade futura. Eu até saí do quarto, fui pro lobby do hotel e comecei a participar. Minha esposa trabalhando do lado e eu apertando lá a tecla, dando os lances. E a gente tinha um valor X tal. A gente chegou, faltava, né, acho que 5 minutos pro leilão acabar. A gente chegou nesse patamar que a gente podia chegar, nesse limite máximo. Ok.
Mas, veja bem, eu acabei de falar que não pode passar do seu limite máximo, né? Mas, nesse caso, era um limite máximo porque a gente só tinha aquele valor. Era o máximo, mas para a operação, até o dobro daquele valor faria sentido. Depois, no final, vocês vão entender por quê. Chegou, de 5 minutos, dei o lance. Aí, fiquei esperando, né? Chegou 4, 3, 2, 1, 30 segundos. Na hora que deu 15, eu já levantei e comecei a meter o tetra aqui do Bebeto do Romário. Eu já, mas o que você está fazendo? Brilhei. Aí, pim, aparece lá um lance. Eu não posso nem falar o nome da pessoa aqui, mas eu lembro o nome. Que é uma pessoa que você lembra até hoje. Eu vou falar só o primeiro, que era o Roberto. O Roberto foi e deu o lance. Aí eu falei, não acredito, cara, comecei a tremer. Tudo eu falei, e ela estava do meu lado e falou assim, linda, eu vou com o meu agora, assim, eu vou colocar o meu e vamos continuar. Aí eu falei, vai, você garante? Eu garanto. Aí fui e dei mais uns 40, 50 do próprio bolso. Só que aí eu já comecei a ficar... colocar o carro, a bicicleta, o Zequinha. Queria na hora ali, eu queria vender o carro para o pessoal do Ninguém Quis. Mas foi isso. Então, acabei perdendo o imóvel, né? Perdendo no leilão. Passaram-se alguns meses, acho que foram 4, 6 meses depois, essa mesma caça-oportunidades da incorporadora veio falar com o participante do grupo. O imóvel foi vendido por 4 vezes mais o valor dele. Então, o que a gente... Agora vai até ao encontro da sua pergunta. Dá para ganhar dinheiro com leilão? Caramba. Se a gente... Vamos supor que esse valor que eu falei fosse 1 milhão. A gente teria vendido por 4 milhões. E olha, qual investimento que tem isso aqui? Só se for a pirâmide do Bitcoin. Né? Isso em 6 meses. Se pirâmide do Bitcoin não é investimento, não. É fraude, tá? Só para deixar claro. Não pode, não. Sai disso. Mas é isso mesmo, olha. Então, em 6 meses, você teria quadruplicado o seu capital. E normalmente quem tem dinheiro faz dinheiro. É isso, Sim. É esse o jogo, né? O que eu vejo, né, pode ser que alguém tenha uma experiência diferente da minha, mas eu percebo que com mais dinheiro tem menos concorrência. Então, né, às vezes até faz sentido. Eu tenho 50 mil, que já é um valor legal. Às vezes faz sentido você juntar com um pessoal e fazer a arrematação. Até porque pode, não é nada ilegal nem nada assim. Você pode arrematar. Se quiser, vai todo mundo para a matrícula do imóvel, para você ter segurança da operação. Se não, constitui uma empresa, faz vai para o procurador, né? Tem algumas pessoas que não podem, né, aparecer, tem empresa, essas coisas assim, então não daria. Mas... dá para ganhar dinheiro assim. Acho que eu respondi agora no final, você vê? Deixei a roda rodando e... A gente falou e trouxe para cá. Mas eu tenho mais... na verdade, tem um recado antes da gente chegar para essas últimas 2 perguntas. Uma que é ainda relacionada ao leilão e uma que é relacionada a um pouco os nossos gostos, assim, né? Do que leitura, enfim. O recado importante, nesse domingo, às 17 horas aqui do horário de Brasil, aqui do Brasil, certo? Do Brasil. Mesmo? Então, às 17 horas, vai ter um webinário que o Paulo vai ensinar, vai mostrar como é que é essa operação de leilão, como você faz para arrematar imóveis aqui no Brasil. E esse webinário ele é direcionado para brasileiros que estão morando nos Estados Unidos. Porque essas pessoas muitas vezes não têm o conhecimento de como investir lá e querem investir no Brasil porque sabe que aqui imóvel normalmente é muito difícil você perder esse valor. Tanto que tem os nossos pais, as pessoas que passaram por aquele congelamento, tirar dinheiro da conta de banco, as pessoas gostam de ter, né, o imóvel, a propriedade. Então, para quem se interessar, domingo, depois a gente deixa o link aqui também na descrição desse vídeo, você pode participar e será muito bem-vindo. Certo, Paulinho? Exatamente. Vou falar qual que é o passo a passo desde a busca de oportunidades até a venda, né? Ou entrega para venda ou para moradia, se for destinatário final. Vai ser muito legal. E agora, as últimas 2 perguntas. Para quem quer começar a trabalhar com isso, quem quer começar, quer virar um arrematante profissional ou quer fazer essa consultoria para assessoria, né? Para olhar tudo mais... O que você indicaria? O que essa pessoa tem que fazer? Se ela tiver algum recurso, vale a pena comprar um curso. Tem cursos muito bons no mercado. Tem um ou outro que é meio charlatão, toma cuidado, mas tem cursos bem legais.
até com advogados que ensinam, se for, né, você falou um advogado, né? Então, são cursos bons. Eu até já fiz alguns e já sei quais valem a pena e quais não valem. Mas até os melhores cursos, eles não entregam tudo. Então, você vai ter que se dedicar um pouco a estudar algumas matérias. Pensa, você vai ter que estudar processo civil, vai ter que estudar direito do trabalho, porque tem leilão da justiça normal, tem leilão da justiça trabalhista. Falência, você vai ter que estudar um pouquinho. Você vai ter que entender sobre a lei dos bancos, né, de alienação fiduciária, então vai ter que estudar. Um ou outro curso até fala, mas também não aprofunda. E eu indico, vou trabalhar no Tribunal de Pernambuco. Vai ter que ler jurisprudência, que é as decisões do tribunal, né? Os precedentes, vai ter que ler e ver o que está acontecendo. Então, é isso para você começar a atuar. E outra coisa, tem que entrar no site do leiloeiro, ler 10, 20 editais por dia para você ir se familiarizando com os termos, para ficar mais tranquilo. Vai ter que ler matrícula. Se der para fazer um curso de regularização de imóveis, também é legal, porque eles utilizam algumas expressões boas que elas vão te ajudar, né? E o curso vai te ajudar, então... Perfeito. E até nesse ponto, quem tiver interesse também, a gente está com vaga aberta no escritório para trabalhar direto com o Paulo. Então, é uma oportunidade muito legal para... Eu, como eu falei no começo aqui, que tem um amigo que comentou sobre isso, eu também adoraria aprender mais. É que hoje eu tenho minha área do escritório, eu não consigo, deixa o Paulo brilhar aí nessa parte. Mas quem quiser, a gente está com vaga aberta para trabalhar diretamente com ele e acaba aprendendo na prática. Vai ver todo dia as reuniões que você faz com o seu time, o que tem que fazer, o que tem que buscar, vale a pena, não vale, sistemas que a gente usa, busca verdade. De oportunidade, questão de organização, a parte da regularização do imóvel, quem sabe também sim. Que tem que fazer. Então, quem quiser, a gente está com vaga aberta. Eu vou deixar também o e-mail do nosso RH para você mandar o currículo para lá. É só falar um pouco mais, é super interessante mesmo trabalhar com leilões de imóveis. Às vezes fico olhando para a câmera. Tá? Ela fica me puxando assim, calma. Calma, que você tem cara de famoso. É muito interessante trabalhar com leilão de imóveis, né? Eu até comentei que quando você vai num bar ou algum lugar assim, o pessoal costuma perguntar bastante. Então, você vê... E tem outro ponto, você ajuda muita gente, muita dúvida, porque você entende muito direito imobiliário. E eu gosto do direito imobiliário por isso, porque ele ajuda todo mundo. Todo mundo precisa morar. E cada coisa que acontece na fase da vida gera algum problema imobiliário, né? Uma morte, um inventário, essas coisas gera sempre um problema imobiliário. Então, você tendo essas noções, você vira uma pessoa muito útil. E é bom ser útil, né? Ajudar as pessoas também. Então... Perfeito. E até para a gente finalizar aqui, que eu falei que eu queria fazer uma pergunta, assim, mas acho que tem um caráter mais pessoal mesmo. Qual livro que você indicaria? Não precisa ser sobre leilão de imóveis, mas fala aqui, só para a gente finalizar esse episódio, um livro que mudou sua vida, que você tem... Sei que você tem vários, que você lê pra caramba, mas um que você pudesse indicar para alguém. Um amiguinho que está do seu lado, que está precisando de ajuda e quer se desenvolver. Que livro você... Eu não tô tentando te influenciar em nada, mas porque assim, tem o livro, que foi o primeiro e que foi a virada de chave, mas ele é muito clichê, que é o Pai Rico, Pai Pobre, né? Até porque ele menciona leilão de imóveis, né, no livro, que foi uma das formas que ele enriqueceu, né, que ajudou o Robert, acho que é Robert, alguma coisa Kiyosaki, né, a enriquecer, né, ou ficar mais rico ainda. Mas tem o livro que é Psicologia Financeira, acho que é Morgan Housel também, que é muito bom. Te faz entender o mundo, né, e as finanças de uma outra forma, né? Aprender a controlar o ego, umas coisas assim que são muito interessantes. Mas era esse que você queria que eu falasse? Não, era isso. Eu sei que tem um também que você fala muito, é do George Peterson. Qual que é esse? Não, isso não tem muito... Assim, não, mas não tô falando assim, é que eu sei que fala sobre o seu desenvolvimento de intelecto, de você entender sobre essas questões de investimento e tudo mais. É o do Psicologia Financeira mesmo. Esse mesmo. daí, eu li 2 vezes seguidas, né? Eu comecei, depois falei, caramba... É assim, porque você vai descobrindo coisas que você geralmente não conversa com pessoas, né, sobre isso. Aí ele te mostra uma outra perspectiva, você fala, caramba, estava fazendo errado. Aí, né, e você começa a implementar algumas ideias, a vida melhora. Aí você fala, realmente. Então, foi um livro
Psicologia financeira, é o do Morgan House. Anote aí essa dica mas do... Pai Rico, Pai Pobre é bom, Mais Esperto que o Diabo é bom pra caramba também. Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, livro também. Todos eles ajudaram, né, no desenvolvimento pessoal, crescer e ser melhor do que eu era ontem. E pior do que amanhã. Amanhã amanhã eu tô cheio de emoção pra amanhã. Mas, Paulo, aqui eu adoro conversar com você. A gente, conversa pra caçamba. Todo dia falar sobre escritório e tudo mais. Mas hoje, ouvir você também, ouço muito falar sobre leilão, né? Nossa, a gente, como você falou hoje até no grupo lá com aquele nosso amigo, eles estão cansados de ouvir sobre leilão. Eu não tô, porque é um papo muito interessante. É muito legal, são oportunidades que a gente pode levar para muita gente, para essas pessoas ganharem dinheiro, né? A gente quer que as pessoas que estão com a gente também, que amigos e cliente, família, que possa entender e se sentir confortável também em participar, porque, poxa, é oportunidade para todo mundo prosperar, todo mundo conseguir curtir uma vida mais tranquila na nossa velhice também. Eu acho que esse é um dos nossos propósitos. E por isso que eu amei esse nosso papo. Gostou de participar? Foi bem legal. Falou pouco? Falei pouco, né? Você vê como que quando eu engato é difícil de parar, né? Não, mas foi bom demais, Paulo. Eu agradeço sua disponibilidade. Deixou a Gabi com barrigão em casa lá, descansando um pouco para dar essa atenção. São 9h40 da noite de uma... Eu posso mandar um beijo pro meu amorzinho? Fica então, um beijo pro meu amorzinho. Obrigado pela paciência. E eu sei que tá com saudade também, mas já tô chegando. Tem que aguentar esse maluco, não é fácil. Paulete, meu craque, camisa... Hoje tá jogando o quê? De 11. De 11, mas Romário. Só a camisa 11 é o meu segundo volante aqui, craque do time. Agradeço. Você vai voltar, tenho certeza, porque a gente tem mais coisa para falar. A gente tem para falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre leitura, sobre gestão de pessoas, sobre crescimento, sei lá, tem muita coisa que a gente pode conversar. Né? Os causos da advocacia também é legal. Pensei que você ia falar calvície. Não, isso é que eu não quero falar. Você venceu a calvície. Não toca nesse assunto, mas a gente tem muita coisa para conversar. Então é isso, agradeço você que ficou acompanhando. Eu não sei se minha mãe mandou mensagem de novo que ela gosta de comentar. Solange também. Dona Solange, um beijo para a senhora e para o seu Sérgio. E é isso, pessoal. Agradeço. Até a próxima. É nóis.